eles nem... Não acho o que é próprio trabalho voluntário não é contabilizado pelos próprios voluntários. A inflação... Mas, entretanto, existe essa dificuldade, quer dizer, você tem uma disposição para o voluntariado, mas você não tem esta capacidade de ordenar. E simplesmente porque no Brasil a ideia de voluntariado é uma ideia de senhoras que fazem, trabalham com grupos mais de risco, etc. e tal. E não é, quer dizer, qualquer pessoa pode dar um pouco daquilo que sabe como um trabalho voluntário. Dona Ruth, a inflação está de volta numa previsão, se ficarmos dentro da meta do FMI, 16% ao ano. Portanto, voltamos aos 2 dígitos. Ao mesmo tempo... Por ano, né? Nós tínhamos ao 2 ano. dígitos, Pois bem mais altos por mês. Estávamos no 1 dígito, voltamos a 2 dígitos e a gente não sabe o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, quer dizer, isso é uma parte da pergunta, eu gostaria de saber o que a senhora pensa sobre a proteção aos salários, porque daqui a pouco essa demanda vai começar a tomar conta. Em segundo lugar, ao mesmo tempo que a inflação volta, também começa a haver uma discussão institucional onde, de um lado, um defende a renúncia do presidente, Brizola, de outro, Itamar Franco faz movimentos e não nega que deseja derrubar de alguma maneira o presidente da República. Quer dizer, começa a se discutir, discute-se o parlamentarismo, não é? Começa a se discutir a ruptura institucional com uma naturalidade surpreendente. Gostaria da sua opinião sobre esses dois pontos. Eu gostaria de dizer isso, que é com uma naturalidade surpreendente, porque realmente isso é uma quebra das regras do jogo democrático. E eu acho que deveria se receber com mais resistência a essa demanda. Não porque se trata desse ou daquele governo, mas porque este tipo de tranquilidade para discutir a quebra das regras institucionais me parece resistência um pouco das forças assustador. políticas. A senhora acha que estão recebendo com uma certa leniência essa discussão? Não, até a mídia. Não é? A senhora acha que a oposição está sendo leviana nessa questão? Leviana? É. Eu acho que é leviano se dá curso ou então se diga com todos os nomes. Quer dizer, isto é uma quebra da regra institucional. Né? Eu não estou dizendo que não existem pessoas que acreditam nisso, mas isto trata-se disso, não se trata de uma oposição. Oposição é outra coisa. A senhora não acha que é jogo de cena isso, dona Ruth? Porque isso aí... Isso só eles podem dizer. Sim, né? sim, mas alguém dizer que quer reduzir o mandato do presidente da República, ou dizer que ele tem que renunciar, ou dizer que tem que instituir o parlamentarismo, pode-se dizer o que quiser. Ao que eu saiba, na regra do jogo que nós temos hoje em dia, isso só vai acontecer se o Congresso decidir, ou se aparecer um monte de tanque de guerra e fechar o Congresso, não tem outro jeito. Pois é, é disso que eu estou dizendo, então, que eu acho que nós temos uma certa tranquilidade excessiva com o que significa isso. E os salários, dona Ruth? Essa questão que logo será a questão principal, né? Eu não sei se será a questão principal. Eu acho que a questão principal ainda é a garantia de que nós não vamos ter uma enorme inflação. Que garantia Quando você nós fala, temos, chegamos aos 2 dígitos, né? Parece uma coisa tão assustadora. Nós estávamos em 80 por mês, nós estávamos 4 dígitos por ano, não é? Quer dizer, claro que isso não é desejável, que ninguém gosta de que isso aconteça, mas eu acho que, na verdade, se nós conseguirmos controlar esta crise, e crise, para mim, é crise, passa, entende? Porque no Brasil, crise parece que é uma coisa assim que paira uma nuvem negra e nunca mais vai embora. Né? Estamos sempre em crise. Na verdade, crise, para mim, quer dizer uma conjuntura da qual ou se sai para melhor ou se sai para pior. Mas ela mina os apoios. A senhora não acha que o governo está tendo diminuído sua base de apoio? Você sabe que eu não sou muito especialista em análises políticas, né? Não sei se mina. Eu acho que o que nós temos é que há uma consciência também de que nós precisamos superar esse momento e, nessa medida, garantir que a gente não volte a ser um país completamente impossível de governar com uma inflação. Eu queria colocar um pouco a universidade, porque desse assunto a dona Ruth manja muito bem, conhece muito bem, e nós vemos a universidade numa situação de crise, né? Eu espero que seja uma crise nesse sentido, e não no sentido que não termina muito. Mas, enfim, não só a dona Ruth fez pesquisas sobre a universidade, mas mesmo com tantas obrigações, tem orientado teses de mestrado, teses de doutorado, ou seja, ela compartilha desse sentimento, desse entusiasmo pela vida acadêmica. Queria saber, na tua opinião,
É possível manter o nosso Posso dar uma carona? otimismo? Posso dar uma carona? Não seria uma solução, uma das soluções, entre várias soluções, começar a cobrar mensalidade dos alunos? Olha, eu sei que há muitas pessoas que defendem essa ideia. Eu não defendo, não tenho nenhuma convicção a esse respeito. Eu acho que o que se cobra dos alunos na universidade resulta muito pouco em termos do gasto que uma boa universidade necessita. É assim nos Estados Unidos, as universidades não vivem do que pagam os alunos. Vivem, aliás, Mas um de fundos pedaço, públicos, mas não, pera, um pedaço é o que paga os alunos. Um pedaço é o que paga os alunos. Mas é um pedaço bem pequeno. Viu? Mas chega a ser um Muito terço quase. Não chega. Sexto. Não Quinto, chega. sexto. Mas a senhora tem a convicção de qualquer maneira, contrária? o que eu acho é o seguinte, eu acho que... A senhora acha que tem que ser gratuita a universidade? Ou que tem que ter um regime misto, no qual alguns podem pagar e outros não, porque eu acho que é importantíssimo garantir a universidade ainda é uma forma de acesso das classes mais baixas, não é? Parece brincadeira dizer isso, porque também uma das ideias que corre sempre é que a universidade só tem gente rica, porque tem carro na Mas porta, há etc. estatísticas Que não em é de relação todo, a isso. que não é de Não. todo As mentira. universidades não é de todo públicas têm o maior número de alunos de classe Depende, média. não é a Uma universidade USP, por pública, exemplo. é esse corte que complica as coisas, entende? Você tem carreiras que são, digamos assim, mais de classe alta e carreiras que são aonde as pessoas de classe média baixa chegam. Por quê? Porque você tem carreiras que são de tempo integral. Então, isso, seja na pública, seja na privada, você tem o mesmo tipo de público. Foi o que uma vez, num artigo que nós escrevemos, eu fiz uma pesquisa sobre os estudantes universitários em São Paulo, nós chamávamos de carreiras homogêneas, socialmente homogêneas. Agora, você tem outras que são totalmente heterogêneas. E você a minha pesquisa é de 93, mas na Escola de Direito lá de São Francisco, havia poucos alunos que tinham pais analfabetos. Isso é muito importante neste país, não é? E na Faculdade de Filosofia, enfim, nas carreiras, que são carreiras que quem está estudando, quem está trabalhando pode estudar, etc. Não é? De modo que eu acho que não é por aí o problema da universidade. A universidade tem que realmente também sofrer o seu próprio ajuste. Quer dizer, eu acho que é preciso rever o tipo de subvenção e de despesas das universidades. Acho que nós temos uma relação... Deve-se cobrar desempenho? Claro que se deve. Provão? É isso que eu estou dizendo. O provão é uma coisa muito importante. Tem muito professor para pouco aluno? guia para os alunos. A relação aluno-professor é muito perversa. É baixa, nas nossas escolas é muito É muito 8 alto, para 1. É 8 para 1, né? é quase Pois creche, né? Então, e eu acho que as universidades estão num processo de renovação. E elas se tem que cobrar mais eficiência. Por exemplo, eu acho que as escolas públicas, as universidades públicas, têm que ampliar o número de vagas. Não é? Essa tem que relação preencher é as perversa, vagas pois também, né? então, Inclusive a noturna, que aumente o número de a vagas. senhora falou em relação ao acesso das camadas mais baixas. A relação das públicas federais dos cursos noturnos é vexaminoso, quer dizer, aí é um ponto de entrave que a senhora está colocando. Né? Pois é, e o que eu estou colocando é isso, exatamente, que uma das coisas seria a ampliação do número de vagas, que me parece absolutamente necessário, não é? Porque é por isso que se desenvolve tanto o ensino privado. Também não sou contra o ensino privado, mas eu acho que ele é um complemento dessa universidade que está um pouco estrangulada, que tem que se repensar a si mesma. Acho que está nesse momento. O mundo hoje precisa da universidade, precisa da ciência, da tecnologia. Isso é fundamental para um país como o Brasil, não é? E nós estamos um pouco parados. Acho que a gente teria que superar um pouco essa discussão, muitas vezes retórica, ideológica, e pensar que realmente aí tem um campo, não é? Houve um investimento grande em pesquisa. E Você nós acha precisamos... que uma Tá saída sendo seria sucateada? que elas fossem estaduais? Que a grande não maioria acho. das federais pudessem ser assumidas pelos seus próprios estados? Não sei se essa é como uma vários solução. deles já assumiram? Não, eu não sei se isso seria uma solução, porque realmente eu acho que alguns estados nem teriam... Seria muito difícil, não é, ampliar o ensino estadual. Não tenho uma reflexão sobre isso, mas não acho que por aí seja a solução. Estadual, municipal ou federal, o que eu acho é que as universidades têm que encontrar o seu caminho, têm que se modernizar, têm que realmente repensar. Por exemplo, flexibilidade curricular. A mim, eu acho que isso é
questão importantíssima no mundo moderno. Hoje, para você selecionar um executivo, você pergunta que livro de literatura ele leu. Entretanto, ele entra numa escola na qual ninguém fala disso e, ao contrário, né, não se valoriza. Quer dizer, essa é uma questão, as universidades precisam discutir isso. Não é? Mas nós somos todos segmentados. Isso não significa que teria que ser revisto também o acesso à universidade? Quer dizer, o que se capitaliza como conhecimento? Quer dizer, o que é o conhecimento? Esses vestibulares que nós vemos ainda hoje não estão completamente anacrônicos em relação a um mundo moderno, onde os conhecimentos são adquiridos muitas vezes fora da escola e não tem créditos para isso? Quer dizer, uma pessoa que trabalha, que adquiriu conhecimentos na área em que está trabalhando, ela pode se apresentar a uma universidade para fazer um aperfeiçoamento, mas muitas vezes ela não terminou o curso regular. Quer dizer, há todo um problema da escola brasileira que teria talvez que ser revisto. Quer dizer. Não, eu acho que sim, e que está sendo revisto. Né? Quer dizer, já está havendo um investimento muito grande na mudança do ensino médio, e que vai resultar, evidentemente, numa pressão sobre a universidade muito maior, porque a verdade é que até hoje nós temos um público de estudantes universitários muito pequeno, mas essa pressão vai aumentar. E eu acho que isso será o momento em que as universidades vão ter que se repensar, porque nós estamos adequados a um mundo que já passou algum tempo. Né? Essa flexibilidade, por exemplo, é um negócio muito importante. Dona Ruth, nosso tempo realmente acabou, mas eu queria colocar uma última pergunta. Uma outra questão que se discute hoje no Brasil e que está em toda a própria mídia tem aí cumprido o papel de disseminar esse debate é a questão da corrupção. No caso aqui da cidade de São Paulo, não é necessário nem ser paulistano para saber a que situação chegou a situação de corrupção na prefeitura da cidade de São Paulo, nas administrações regionais envolvendo aí vários setores. A pergunta que eu faço é a seguinte: a senhora acha que isso é sinal de que nós estamos indo para frente ou de que nós estamos indo para trás em relação frente, sem dúvida. A esse assunto? Eu não tenho dúvida. Eu acho que esse é o papel adequado para a mídia. Quando a mídia se dedica o seu furor investigativo a esse tipo de caso, ela está exatamente cumprindo o papel que tem que cumprir. Mesmo que isso envolva, eventualmente, o governo federal, o governo estadual. Quer dizer, a corrupção é inaceitável e deve ser denunciada, certamente. Acho que com essa atitude e com claramente uma opinião pública contrária à corrupção, aos desmandos, etc., nós estamos caminhando para frente. Há alguns anos atrás, não se pensava nisso, se poupava um ou outro, né, os mais poderosos, etc. e tal. Hoje nós estamos vendo uma coisa muito mais transparente, que a única maneira é de ser vigilante com as várias instâncias governamentais. Não é? De modo que eu acho que esse realmente é um passo à frente. Dona Ruth, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Há uma série de perguntas que não foram feitas e, como de hábito, elas serão encaminhadas à pessoa que está no centro do Roda Viva, no caso de hoje, Dona Ruth Cardoso, para que ela tenha conhecimento disso e, eventualmente, até possa responder esta ou aquela questão. Obrigado a você, uma boa noite, uma boa semana e até segunda.